Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui para estudar a Palavra de Deus. Que grande privilégio é poder crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas, não é mesmo? Na aula anterior, aprendemos a diferença entre ser interessado por Jesus e ser comprometido com Ele. Há pessoas apenas interessadas por aquilo que Jesus pode realizar. Não buscam um relacionamento profundo com o Senhor e com a obra dele. Como na época de Jesus, alguns estão apenas interessados nos seus ensinos, gostam de ouvi-lo, sem se comprometerem com ele. Estão interessadas em ser curados das suas enfermidades, ou em ser libertas dos seus vícios, ou até mesmo dos espíritos malignos que as oprimem. O relacionamento com o Senhor Jesus deve ir além do interesse pelas coisas que Ele realizou, realiza e realizará em nossa vida. Devemos deixar essa vida de interesse, essa vida superficial e mergulharmos em direção a uma vida de profundo compromisso com Ele. Devemos entregar toda a nossa vida ao Senhor. Devemos estar dispostos a nos sacrificar por Ele. Devemos renunciar ao nosso eu. Devemos ter coragem de colocá-lo em primeiro lugar e servir a Ele com fidelidade, tendo consciência de que Deus é o único Senhor. Na Bíblia, há muitos exemplos de pessoas comprometidas com Deus. Pessoas que possuem características e demonstram atitudes que evidenciam um real e verdadeiro compromisso com o Senhor. Vamos descobrir quem é esse exemplo bíblico separado entre tantos outros da Bíblia de pessoa comprometida com Deus? Então, venha comigo. Você gosta de desafios? Uns gostam de ser desafiados realizando tarefas consideradas difíceis, demonstrando coragem, empenho e dedicação nessa tarefa. Outros não gostam, preferem tarefas mais fáceis, talvez por medo ou acomodação. Não vão além daquilo que acham que podem realizar ou que lhe pedem para fazer. Você se encaixa em qual grupo? Desafio é um convite para realizar uma tarefa muito difícil, que exige coragem, esforço e perseverança. Desafiar alguém é levar a pessoa a fazer algo que vai exigir toda a sua dedicação e habilidade. Quem aceita um desafio se compromete a dedicar todas as suas capacidades para conseguir executá-lo. Você já se sentiu desafiado a realizar uma tarefa muito difícil? Eu já me senti desafiada algumas vezes a realizar algo que eu não me considerava capaz de realizar. Algo muito difícil que eu via como quase impossível de fazer. O desafio mais recente foi gravar as aulas da EBD. Imagine passar 30 anos dando aulas presenciais e, de repente, devido às circunstâncias, passar a dar aulas online. Imagine isso para mim, que fiquei tanto tempo dentro de uma sala de aula, ministrando diretamente aos alunos. Por causa da pandemia, escolas, faculdades, igrejas, como vocês sabem, foram fechadas. Então, os professores tiveram que ministrar o ensino à distância através das redes sociais. Buscaram alternativas tecnológicas para continuar fazendo o seu trabalho. Essa mudança foi dramática e difícil para muitos professores. Para mim não foi diferente. Foi muito difícil. Relutei no início, mas depois entendi
que deveria aceitar esse desafio e me unir aos outros professores que já estavam gravando as aulas da EBD, em favor do crescimento espiritual dos irmãos em Cristo e dos amigos que se juntaram a nós para estudar a palavra do Senhor Jesus. E em favor da obra de Cristo. E eis-me aqui. Então aqui estou gravando aulas de EBD e cada vez mais aprendendo e me aprimorando nessa tarefa, tá? Online. Bem, o exemplo bíblico de compromisso com Deus da lição de hoje, a lição 7, é um homem chamado Neemias. Vocês já ouviram falar de Neemias? Um homem que foi desafiado e desafiou seu povo a realizar uma tarefa muito difícil. Qual foi ela? Reconstruir os muros de Jerusalém. Uma cidade que foi destruída pelos babilônios em 536 a.C. Não foram murinhos de poucos metros, não. Foram muralhas que foram destruídas, muralhas que cercavam a cidade de Jerusalém. Que grande desafio, meus irmãos e meus amigos. Neemias foi desafiado por Deus e aceitou esse desafio. Vamos conhecer essa história? A Bíblia registra que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém juntamente com o seu povo em apenas 52 dias. A obra de reconstrução ocorreu em 445 a.C. e foi um verdadeiro milagre operado por Deus através deles. A cidade de Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi, que a transformou em sua capital política e religiosa. Enquanto duraram os reinados de Saul, Davi e Salomão, o povo da antiga aliança esteve unido num só reino, com a capital em Jerusalém, que naquele tempo era uma cidade gloriosa, maravilhosa e bem desenvolvida. Mas depois da morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em duas partes, quando as tribos do norte resolveram se rebelar contra o governo de Jerusalém. Daí surgiram os reinos de Judá ao sul, com a capital em Jerusalém, e o reino de Israel ao norte, com a capital em Samaria. Os dois reinos falharam em guardar os mandamentos do Senhor, infelizmente. Muitos reis fizeram o que era mal aos olhos de Deus e levaram o seu povo a pecar. Levaram o seu povo à idolatria, a adorar outros deuses, os deuses de outros povos. E a consequência disso foi a queda dos dois reinos. O reino do norte, o reino de Israel, com capital em Samaria, foi o primeiro a cair. Em 722 a.C., os assírios conquistaram o reino do norte e exilaram o seu povo. Isso você pode conferir lá em 2 Reis 17. Lá você vai ler sobre a queda do reino do norte. Séculos depois, o mesmo aconteceu com o reino de Judá. Em 586 a.C., o exército da Babilônia, um grande império, sob a liderança do rei Nabucodonosor, conquistou Jerusalém. Por causa de sua infidelidade ao Senhor, o reino de Judá foi arrasado. Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída, e a maior parte do seu povo foi levado cativo pelos babilônios. A partir de então, teve início um longo período de cativeiro lá na Babilônia. E Jerusalém ficou praticamente abandonada em ruínas, com seus muros destruídos e os portões queimados.
Naquela época, uma cidade sem muros estava sem proteção, tornando o lugar totalmente inseguro para construção, moradia e desenvolvimento. Ladrões e saqueadores entravam e saíam livremente, não havia como prosperar ali. Além disso, uma cidade sem muros era motivo de vergonha para seu povo. Por isso, enquanto os muros não fossem reconstruídos, Jerusalém estava destinada à humilhação e à miséria, como Neemias registrou. Durante o período de cativeiro, o poder do maior império do mundo conhecido passou dos babilônios para os persas, que dominaram os babilônios, alguns anos depois. O novo grande imperador era o rei Ciro, a quem Deus usou como instrumento em sua mão para permitir que o seu povo finalmente retornasse a Jerusalém, conforme profecia registrada no livro de Isaías. O povo retornou em 3 grupos. O primeiro grupo, liderado por Zorobabel, retornou em cerca de 539 a.C. para reconstruir o templo e restabelecer o calendário nacional de Judá. Você pode conferir isso no livro de Esdras, capítulos de 1 a 6. Mais tarde, em aproximadamente 458 a.C., Esdras liderou um segundo grupo. E, finalmente, em 455 a.C., ocorreu o terceiro retorno dos exilados para a construção, reconstrução dos muros de Jerusalém. Abrindo um parênteses, o Império Persa tinha uma política bem liberal com os povos subjugados por ele, com os povos escravizados por ele. Isso que facilitou o retorno do povo de Israel a Jerusalém. Enquanto muitos judeus estavam acomodados à vida na Babilônia, cedendo aos costumes e à cultura babilônica, Neemias foi despertado pelo Senhor para voltar a Jerusalém e dar início a essa grande, desafiadora e perigosa obra. Nós vamos ler agora no livro de Neemias, abram a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, de 1 a 11. Neemias 1, de 1 a 11. Está escrito assim: no mês de Quisleu, mais ou menos entre novembro e dezembro, no 20º ano do rei Artaxerxes I, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés.
Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. O texto diz que Neemias recebeu notícias sobre a situação do abandono que Jerusalém enfrentava pelo seu irmão Hanani, que retornou de uma visita a Judá. Então, Neemias ficou profundamente triste e orou e jejuou ao Senhor a esse respeito. Foi nesse momento que o Senhor chamou Neemias e lhe deu a visão do que deveria fazer. Um trabalho muito difícil de realizar, quase impossível aos olhos humanos, mas Neemias não questionou e aceitou o desafio. Na época, Neemias servia como copeiro na corte do rei Artaxerxes I. Assim que o Senhor lhe deu uma oportunidade diante desse rei, do rei Artaxerxes I, filho do rei Assuero, Neemias a apresentou e o Senhor aproveitou essa oportunidade e o Senhor concedeu o favor do rei da Pérsia. Cabe lembrar que Neemias, sendo copeiro do rei, precisava da autorização, da permissão dele para ir a Jerusalém prestar auxílio ao seu povo. E ele estava bem temeroso diante dessa situação. Como se colocar diante do rei e fazer um pedido desse, já que ele era apenas o copeiro do rei. Importante cargo, mas copeiro. Agora nós vamos ler Neemias 2. Abram as suas Bíblias em Neemias 2, de 1 a 10. No mês de Nisan, aproximadamente março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. E por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada a seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates
para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. No versículo 1 está escrito assim: ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. É interessante destacar, a partir desse versículo, que as pessoas que serviam ao rei deveriam se apresentar diante dele sempre alegres e bem dispostas. O rei poderia tê-lo repreendido, mas, ao contrário, importou-se com a tristeza do seu copeiro e se interessou por aquilo que o afligia. No versículo 2 ele fala, o rei pergunta a ele: por que o teu semblante está triste, já que não estás enfermos? Neemias, receoso ainda, explicou que o motivo de sua tristeza era pelo fato de Jerusalém estar assolada, e o rei perguntou qual era o seu pedido. O texto bíblico diz que Neemias orou ao Senhor e em seguida solicitou a permissão ao rei para retornar a Judá e reconstruir os muros da cidade. Mesmo com todas as implicações desse pedido, qual não foi a surpresa de Neemias quando o rei autorizou a ida dele a Jerusalém e autorizou a reconstrução dos muros da cidade. Mas o rei não só atendeu ao pedido de Neemias, mas também concedeu a ele o tempo necessário para realizar essa grande obra. Deu-lhe cartas que permitissem sua passagem pelos territórios do reino, bem como provisões para sua jornada de cerca de 1.760 quilômetros. E ainda forneceu-lhe madeira suficiente para reconstruir as portas, os portões, eram grandes portões, bem altos e largos, os portões da cidade. Uma pergunta: qual foi a razão de um rei tão poderoso atender ao pedido de um copeiro? A resposta podemos ler em Neemias 2:8. Está escrito assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então, isso não se deu por causa dos lindos olhos de Neemias, ou do carisma, ou da importância do cargo dele. Neemias era responsável por preparar a mesa para as refeições. Além disso, um copeiro era o provador do vinho, das bebidas que o rei bebia. Ele bebia, o copeiro, antes do rei, para evitar que o imperador fosse envenenado pelos seus inimigos. Neemias era o copeiro real, mas o rei deu a ele o que pediu, porque a boa mão de Deus era com Neemias. Foi Deus quem agiu através do rei para conceder seu favor a ele. Irmãos, amigos, Deus age através das pessoas para nos abençoar e atender os nossos pedidos. Agora vamos ler Neemias 2, 11 a 18.
Neemias 2, 11 a 18. Cheguei a Jerusalém. Neemias foi sozinho inspecionar, chegando em Jerusalém. Neemias foi sozinho inspecionar o entorno da cidade e constatar pessoalmente a destruição das muralhas e dos portões da cidade. Ele percebeu a gravidade da situação e a impossibilidade de realizar tão grandiosa obra sem a ajuda do povo. Por isso desafiou o povo que ali vivia, mesmo na miséria, a reerguer os muros da cidade, porque ele sabia que o Senhor da obra era o próprio Deus. O desafio envolveria muito trabalho, sacrifício e compromisso. Neemias levou o povo a se encher de coragem e a se comprometer com a obra. A fim de conseguir realizar a tarefa para a qual Deus o havia chamado, Neemias precisou contar com todo tipo de gente disposta a trabalhar. Afinal, eram 2.400 quilômetros de muros que precisavam ser reconstruídos a fim de proteger novamente a cidade de Jerusalém. Em alguns trechos, os muros alcançavam 2,75 metros de largura, de espessura. Além disso, 10 portas enormes precisavam ser refeitas. Gente, a obra era imensa. Deus nos desafia a trabalharmos para Ele. E qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta também deve ser a de aceitar o desafio com coragem e comprometimento. Neemias foi um excelente encorajador de seu povo. Ele conseguiu influenciar um povo completamente desanimado e sem a menor perspectiva de futuro a trabalhar contra todas as adversidades e reconstruir não só os muros, mas reconstruir suas vidas e a história de uma grande nação. Essa também é a história desse grande líder. Além do desafio de tão grandiosa obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, além de todo o trabalho que teria que realizar, um trabalho monstruoso e imenso, Neemias teve de enfrentar pessoas não comprometidas com a obra de Deus e muita oposição dos inimigos que viviam ali na região e no entorno da cidade. Infelizmente, temos que lidar com esse tipo de gente quando queremos obedecer à vontade de Deus. Vamos ler Neemias 2, os versículos 19 e 20. Neemias 2, versículos 19 e 20. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Irmãos, amigos, Neemias foi perseguido por outros povos que não queriam o sucesso da construção. Tramas e falsas acusações foram promovidas para desestabilizá-lo, mas foi perseverando na obra e, ao mesmo tempo, se defendendo dos inimigos de Israel, obediente a Deus, que o povo conseguiu se restabelecer. Em qualquer grupo, vamos encontrar aqueles que não se comprometem e aqueles que se opõem ao trabalho.
E pasmem, na igreja também encontramos esses tipos de pessoas que servem de entraves para a realização da obra de Deus. Os que não fazem nada para ajudar e ainda criticam e debocham de quem faz. Mas, mesmo assim, cabe a nós identificá-los, para que possamos incentivar, motivar e orar pelos não comprometidos e criar estratégias para vencer os inimigos, para vencer os opositores à obra de Deus. No versículo 19, nós lemos que zombaram do compromisso, mostraram desprezo pelo compromisso e fizeram fofocas, foram maledicentes e irônicos com os que se propuseram a trabalhar. Neemias até cita os nomes, mas esses nomes representam muitos daqueles que querem atrapalhar o servo de Deus a realizar a obra, do Senhor. Os inimigos sempre zombam e desprezam, usando o sarcasmo, a ironia como arma, e sempre acrescentam à zombaria uma ameaça. Eles disseram, vocês querem se rebelar contra o rei? Mesmo vendo a carta que Neemias havia trazido, levada assinada pelo rei, autorizando a reconstrução, eles continuaram a zombaria e a ameaça. E disseram, isto não será feito, vocês vão ver. Nós levaremos isto ao rei, pois isto é outra rebelião igual às que foram feitas antes. Nós paramos isso antes e pararemos agora. Eles já haviam feito isso antes, no passado, impedindo a obra de Deus. O que Neemias fez diante dessa situação ferrenha de oposição? O que vocês acham? Neemias lhes falou calmamente, não usou de violência, nem usou as mesmas armas que os seus inimigos. Ele teve discernimento espiritual e simplesmente apresentou seus fortes argumentos. Os fortes argumentos de Neemias, que ele era consciente da vontade de Deus e que o seu compromisso era com Deus e a sua obra, com mais ninguém. Deus nos desafia a trabalharmos com os comprometidos, irmãos, sejam eles poucos ou muitos. Não podemos desanimar por causa dos que não se comprometeram. Devemos prosseguir resolutos, como diz o hino, resolutos avançai, resolutos com aquilo que Deus colocou na mão para realizar, com aqueles que desejam firmemente fazer a vontade de Deus. Neemias deixou claro para eles o seguinte: mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, a questão é que o povo de Deus recebeu dele esta terra. Deus deu esta terra a Israel com um propósito. Os inimigos de Deus não têm lugar nela. Neemias foi um crente que acreditava nas promessas de Deus. A terra pertence aos que se comprometem e trabalham na obra dele. Quem se compromete terá o privilégio de ser lembrado como fiel mordomo por terem feito parte da obra e deixará um legado para as próximas gerações, com certeza. Neemias deixou um legado e se tornou um exemplo bíblico de pessoa comprometida, determinada, perseverante, obediente, corajoso, excelente líder e fiel servo do Senhor. Chegamos ao final de mais um estudo. Como é bom, estudar a palavra de Deus, meus irmãos, meus amigos. Espero que o estudo tenha servido para você entender que o comprometimento com Deus inclui o comprometimento com a obra dele.
Espero que você tenha se sentido desafiado a comprometer-se com a obra do Senhor. Deus, irmãos, nos desafia a participarmos de sua obra com fé, compromisso e disposição para o trabalho. Espero que você aceite esse desafio agora mesmo e se disponha imediatamente a agir, realizando com excelência tudo aquilo que o Senhor colocar em suas mãos para realizar. Sejamos comprometidos com a obra do Senhor e com o Senhor da obra. Deus nos abençoe. Até a próxima aula.